Eu sou Flávia Torres e este é o Entra na Roda Talks. Olá, eu sou Patrícia Grise e hoje nós vamos falar sobre a amamentação. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a doutora Dani Tescari. Ela é médica, pediatra, amamentóloga e mãe de 2, com formação em banco de leite, psicanalista de criança, Master Code pelo IGT e especialista em inteligência emocional. Oi, Dani, seja bem-vinda. Oi, meninas, muito obrigada pelo convite, muito honrada em estar aqui com vocês, muito honrada em estar aqui com vocês também. Muito obrigada. E eu aproveito para pedir já para você deixar o seu like aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva e ative também as notificações para você sempre receber nossos conteúdos. E eu queria contar para você um pouco mais sobre o Entra na Roda. O Entra na Roda é uma plataforma que promove conteúdo. Nós fazemos também workshops e rodas de conversa para apoiar as fases de transição da vida moderna, como menopausa, parentalidade homoafetiva, a fase de tentativa para engravidar, a gravidez e o puerpério. Bom, legal. Agora que estamos aqui, Dani, a nossa primeira pergunta para você, que eu acho que é o que todo mundo, as mulheres, enfim, todo mundo que está se preparando, quer saber se é possível a gente se preparar para essa amamentação. Paty, essa pergunta é ótima e ela é fundamental. É super possível. O problema é que a maioria das mulheres, quando engravida, está se preparando para o parto. Né? Então, eu gosto de brincar com as minhas alunas, com as minhas pacientes, que o parto é uma das fases que a gente mais tem, né? Fantasmas, tem medos, tem preocupações, mas o parto acaba e o bebê fica. E o que fica com o bebê? A decisão de como você vai alimentar aquele bebê, né? Então, se preparar para a amamentação não é só possível, mas é fundamental, é muito necessário. Porque quando o bebê chega, ele já chega chegando, né? É um tumulto, é uma tempestade, é fraldas intermináveis, mamadas intermináveis, toda essa dinâmica de você cuidar de um bebê recém-nascido, ela é muito corrida. Então, se preparar para a amamentação é fundamental. Algumas pessoas falam que a tríade da amamentação, para ajudar a amamentação a dar certo, são 3 fatores. Um deles é conhecimento, o outro é persistência, o outro é rede de apoio, né? Mas se as pessoas soubessem que tem outros segredos, principalmente na parte do conhecimento, elas iam entender que, além de conhecimento, a gente precisa ter paramentação emocional. Sabe quando médico vai entrar no centro cirúrgico e ele se limpa todo, esfrega a mão, põe aquela roupa especial para entrar, ele se prepara, ele se veste com uma roupa especial para fazer uma cirurgia, para fazer um procedimento. A gente chama isso de paramentação. Então, a paramentação emocional é a mãe se preparar emocionalmente. E dá para se preparar emocionalmente no meio da amamentação? Não dá. Então, se preparar para a amamentação é antes do bebê chegar e é fundamental, porque o principal fator para você ter sucesso, ter uma amamentação bem-sucedida, é ter uma mentalidade que eu chamo, né, dentro do acompanhamento das minhas mães, de uma mentalidade de amamentóloga, de confiança que você vai conseguir amamentar. E isso depende de pegar o conhecimento, trazer para o entendimento. Esse entendimento, você poder tomar melhores decisões, tomar melhores ações. Essa tríade da confiança, pegar o conhecimento, modificar como você pensa sobre ele e botar em prática, botar em ações, precisa de um tempo para a gente fazer, né? Precisa de uma preparação. E isso é importante antes, né? Da mulher se preparar antes de ter o filho, sim, porque assim ela consegue pensar com mais clareza, né? Porque na hora ali que tá com o bebê e que tudo acontece, fica mais difícil de você parar e falar, e agora, né? O que eu faço? Já tem toda a tempestade hormonal. Imagina que quando a gente tá na gravidez, você tá num tempo de preparação, a gente tá pensando às vezes nas coisas práticas, né? Quando você pensa em amamentação, as mulheres pensam nas histórias que elas escutam, pensam nos medos, pensam nas dúvidas, nas angústias. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou ter leite? Será que eu não vou ter leite? Será que vai doer? Será que não vai doer? Tudo isso, quando você trabalha esses medos, essas dúvidas, essas angústias antes do bebê nascer, com
conhecimento, né? Estruturadinho, de uma forma que ela consegue absorver tudo, entender como a amamentação funciona. Eu chamo de semente amamenteira, né? A gente tem uma ideia, uma sementinha que a gente quer amamentar, mas para a gente conseguir amamentar exclusivo até os 6 meses, até os 2 anos ou mais, é um caminho longo. Então, ela olha para aquilo lá e fala, não, eu não quero saber o que vai acontecer depois, só quero amamentar. Mas se ela souber proteger a amamentação dela, em cada fase, ela tem muito mais chance de conseguir isso no longo prazo. E a primeira coisa que ela tem que proteger é a sala de parto. São os primeiros minutos dela, a primeira mamada, os primeiros dias, a primeira semana. Então, se ela não souber isso antes do bebê chegar, isso é uma fase fundamental da preparação, se ela não souber isso antes do bebê chegar, tem uma grande chance dela ser atropelada por orientações erradas, por decisões que vão levá-la para um lugar de dificultar a amamentação, né? Ou até por orientações erradas na maternidade, porque a gente chama mamadeira escondida, né? As mamadeiras ocultas. Mas e onde a mulher pode encontrar essa ajuda para se preparar para a amamentação? Bom, hoje, né? Hoje, essa é uma das principais coisas que eu faço. Eu comecei a minha sobrinha mais velha tem 18 anos. Foi a primeira preparação de gestante, foi da minha irmã, né? Ensinei ela tudo que eu sabia, já trabalhava como consultora, como apoiadora, como pediatra que acompanha mães que querem amamentar, os prematurinhos lá no hospital. E aí eu orientei a minha irmã, ela conseguiu amamentar e aí ela começou a me indicar outras amigas e eu comecei a preparar, a atender as amigas que estavam amamentando, já estavam com bebê. Um dia, uma grávida, a paciente da minha ginecologista, você vai me perguntar uma dúvida dessa grávida, e aí eu comecei a responder, ela falou, peraí, eu vou mandar ela passar com você. Aí a grávida veio, falei assim, meu Deus, como é que eu vou avisar pra ela tudo que pode dar de errado, pra ela não fazer o que dá de errado e não atrapalhar a amamentação, né? Então, quando a gente fala de preparar, Flávia, a gente fala de você ter uma consulta pediátrica de gestante, ou um curso de amamentação, ou um programa que vai te preparar para isso. Hoje, muita gente faz só uma consulta, vai lá, fala as técnicas, fala como é que você vai fazer se o bebê tiver com baixa produção, só que não prepara a cabeça da mãe. Sim. E quando essa grávida veio passar comigo, eu falei para ela tudo assim, ó, sua mama funciona assim, a produção de leite funciona assim, o bebê mama assim, o bebê quando se encontra com a mãe tem que funcionar desse jeito, se der errado a gente faz aqui, se der baixa produção a gente faz assim, se der dor a gente faz assado, se der mastite a gente faz assim assado, e aí você continua amamentando o primeiro mês, você vai ter esses desafios, depois vai ter esse, e orientei para ela tudo que ela tinha que passar, né, no caminho. E era uma paciente que tinha cirurgia de mama, tinha redução de mama, então ela podia mesmo não ter leite. E ela não teve nenhum problema com a amamentação. Aí veio outra grávida, eu fiz a mesma preparação, aquele roteiro, fiz um roteiro, assim, tinha um roteiro, uma folha no meu computador de roteiro da consulta da gestante, e eu ensinava pra ela daquele jeito, e bum, ela não tinha problema nenhum com a amamentação. Olha que interessante. Aí cada mãe que eu atendia, que tinha um problema, que tinha uma fissura, que tinha uma mastite, que tinha baixa produção, que não conseguia tirar o complemento, eu falava assim, nossa, isso aqui aconteceu por causa de... Fazia análise do caso, aí isso aconteceu por causa disso. Aí eu pegava o que tinha acontecido de problema e botava no roteiro da gestante como a engenharia reversa, né? Quer dizer, além do acompanhamento do obstetra, você tem que ter... Seria interessante que a mulher tivesse, né? Se todas tivessem acesso é um outro perfil, na verdade, né? De profissional. É um pediatra, uma pessoa, uma amamentóloga especializada nisso, né? Porque realmente a gente tem uma surpresa. Se você não tem essa preparação... A amamentação parece que é um susto, né? Sim, porque o bebê quando nasce é um estranho, né? Então, assim, a gente não sabe como vai ser, não sabe o que esperar, né? Você tá com aquilo tudo que talvez você aprendeu numa consulta e aí chega lá na sala de parto e já começa a dúvida. Acho que essa é uma questão também que a gente ia perguntar para você, assim, da importância dessa primeira amamentação na sala de parto, né? Que eu acho que aí também começa tudo já, né? As coisas já vão fluindo daí. Nossa, Paty, isso é muito legal, né? Porque você falou uma coisa, acho que, assim, a gente toma uns sustos, né? Por quê? Porque a mulher tem expectativas. Quando, na psicanálise, a gente fala que tem o bebê imaginário e o bebê real, né? O encontro com o bebê real é uma hora muito importante, porque não é só a carinha do bebê. É como aquele bebê se ele chora mais, se ele chora menos, se ele é mais molinho, se ele parece comigo, se ele não parece comigo. Tudo isso está no imaginário da mãe. E os medos estão no imaginário também. Então, quando a gente traz os medos para a realidade e
desmancha aqueles medos. A gente vai para um emprego novo, você tem um monte de expectativa, você tá preocupada como vai ser o chefe, como vai ser. Se alguém chega para você e te explica as coisas como funcionam, aquela ansiedade diminui, né? Os medos já não são medos imaginários, os fantasmas são muito piores do que a realidade. Então, quando a gente explica para a mãe como é que a amamentação é de verdade, toda a ansiedade diminui. Mas a ansiedade, o problema na amamentação é que ela bloqueia quimicamente o leite. Né? A liberação de adrenalina, ela faz um bloqueio químico dos receptores da ocitocina. Então, eu chamo isso de ciclo da frustração. Tudo isso que eu ensinei fazia com as gestantes, eu levei para um curso de amamentação, um programa de preparar gestantes para isso. Que é maravilhoso, que é legal, fazer propaganda. Maternando, né? O método Amaternando é isso, fazer desse jeito, fazer a preparação emocional. Como que chama? Amaternando? Método Amaternando. Que bonito. Maternar e amamentar, amando fazer isso, né? Eu chamo de maternidade consciente. A amamentação é maternidade consciente. Porque quando ela tem consciência, a ansiedade diminui, a adrenalina diminui. A adrenalina é que nem massinha na fechadura. Sabe quando você vai abrir uma porta e tem massinha na fechadura? A chave não gira, né? Então, a adrenalina entope o receptor de ocitocina. A ocitocina não consegue abrir a portinha da ejeção do leite para o leite sair. Então, quando a gente diminui toda essa ansiedade, a mãe chega na sala de parto, na primeira mamada, calma, tranquila, relaxada, ela sabe o que ela tem que fazer. E a primeira mamada, ela além de ser mítica, né? Na psicanálise a gente fala do primeiro encontro com o bebê real, ela tem uma função fundamental na produção de leite. É você começar a avisar para o peito que o nenê chegou. Começar a estimular e tirar as gotinhas do colostro que fazem com que a mama consiga receber a ação dos hormônios do leite e produzir leite. É a hora que o bebê está mais acordado, mais atento, né? A golden hour que a gente fala, a primeira hora de vida do bebê, ele está super dentro daquele processo do parto, mesmo uma cesárea, um parto operatório, ele está muito desperto. Então, ele está mais acordado, tem mais condições de fazer uma boa mamada, uma boa pega da mãe, botar ele para sugar do jeito certo, fazer uma primeira boquinha certinha e já aquele bebê fazer um primeiro treinamento da forma correta. E depois ele vai ter um tempo de 2, 3 dias ali de mais sonolência, a natureza é maravilhosa, né? Para a mãe se recuperar do parto. Então, geralmente, os primeiros 2 dias da maternidade, o bebê não tá super pronto para mamar. Então, se você fez uma boa mamada na primeira hora, fez contato pele a pele, que neuroquimicamente libera a ocitocina, libera os hormônios da conexão, né? Estimula a produção de leite, a amamentação tem uma chance de evoluir de uma forma muito mais bem-sucedida, né? De produzir leite mais rápido, de descer leite mais rápido. Muito bom. Daniela, você fala em colostro. Você pode explicar para as gravidinhas de primeira viagem o que é colostro? Gente, primeiro, colostro, né, é uma maravilha da natureza. O colostro é um hiperconcentrado de defesas. O colostro é o leite dos primeiros dias. E aquele leite que demora ali 2, 3 dias até vir a apojadura, mas ele pode demorar até 7. E eu já vi apojaduras tardias de leite que aumenta o volume só depois de 21 dias, né? O colostro, ele é muito rico em anticorpos, em imunoglobulinas. Ele é basicamente um super concentrado de vacina. É um tapetão de anticorpos que o bebê conforme vai mamando, ele vai cobrindo boca, nariz, garganta, intestino, toda a pele, de todos os anticorpos que a mãe tem. E o colostro, ele pode estar presente, pode começar a ter aquelas gotinhas de leite desde a gravidez, a partir de 24, 28 semanas, a mãe já pode ver fazer a expressão da mama e ver a presença do colostro. Mas se não tem colostro, não quer dizer que não vai ter leite. E geralmente as mães olham o tal do já tem colostro, não tem colostro, será que vai ter leite, será que não vai ter leite? Já fica também um grande fantasma. Colostro é aquele leite mais amarelado, não é? É um tem leite essa característica em todas? Pequena quantidade, mais espesso, mais amarelado, ele pode ser transparente. Ele varia muito no seu aspecto. O que ele não varia é no que ele tem de riqueza, de defesa, né? Então, é bem bacana, mas só para dizer, gente, se não tem colostro, pode ser. Primeiro que a mãe não está fazendo a expressão do jeito certo para ver se tem colostro mesmo ou não. Mas segundo que ter mais colostro ou menos colostro também não diz do volume de leite que ela vai ter. Sim. E aí a gente pensa, né? Essa mãe foi para casa, tá... de repente não tem, né, os cuidados que ela tinha lá na maternidade, com as enfermeiras, onde ela estava um pouco mais segura, e aí o bebê chora, porque bebês choram, mas a mãe, né, nesse começo acha que não, que se ele tá limpo ou amamentado, ele não vai chorar,
Então, ela começa a ficar preocupada com esse choro e aí começa a dar um desespero, assim. A gente vê que é muito comum dela achar que esse choro é de fome, né? Sempre ligar o choro à fome. E muitas vezes esse choro é um choro de comunicação, de desconforto, né? Então, assim, a gente também queria um pouco saber isso, né? Se o bebê... Explicar um pouco isso. Se o bebê chora, que talvez não seja de fome, né? E como identificar esse choro. Muito legal, Paty. Essa pergunta é assim. Primeiro a gente tem que pensar que idade tem o bebê, né? Todo mundo fala disso, isso é uma coisa que é até um pouco mais comum, de que o choro é a única linguagem do bebê, é a única maneira que ele tem de se comunicar. Então, qualquer coisa que ele quiser falar pra gente, ele vai falar chorando. Então, tem um ponto aí que a grande questão do choro é o quanto nós, ou o adulto que está cuidando daquele bebê, aguenta um choro, né? Porque o choro vai estar presente na comunicação do bebê o tempo todo. Então, muita gente tem... Muita gente tem muita dificuldade de lidar com o choro, e esses são os bebês que ficam pendurados no peito o tempo todo, ou com a chupeta o tempo todo, e isso não é exatamente o que o bebê precisa, o que ele está comunicando com o choro. Então, a gente divide em algumas fases. Por exemplo, os primeiros 7 dias, o bebê chora por 3 Fs, eu brinco com as minhas alunas, com as maternandas. Para elas saberem o que ele está chorando, ela vai pensar se ele está chorando de fome, ou de fome, ou de fome. São os 3 Fs da primeira semana. Porque o estômago do bebê é do tamanho de uma cereja. Então, ele mama. O colostro é um leite muito rico em proteção, muito rico em açúcar, mas pobre em gordura. Ele ainda é um leite da proteção. Ele estava protegido dentro da barriga, ele vai sair aqui para o mundo aqui fora, ele vai ficar muito exposto. Então, ele mama o colostro e ele rapidamente digere o colostro, usa o colostro e quer mamar de novo. Então, se ele quiser mamar de meia em meia hora, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, pode e deve dar. Então, se o bebê está chorando, a gente vai alimentar. Aí, as coisas entram numa fase que a gente fala assim, o bebê diz ao que veio, né? Com 7 dias, aí parece que ele acorda para a vida. E na segunda semana de vida, ele pode estar chorando de fome, de frio ou de fralda suja. Então, a gente vai olhar quais são os desconfortos do bebê. Mas, com certeza, que ele não tá chorando de manha, né? Então, as pessoas falam assim, tá chorando de manha, tá com mania de colo. É um bebê de 1 semana, de 2 semanas. É o desamparo fundamental, né? Então, até os primeiros 3 meses, que a gente chama da fase que ainda é da estrogestação, esse bebê precisa de muito amparo e de que a mãe sinta e vá buscando entender o porquê que ele está chorando e atender a necessidade do bebê. Que tudo que você colocar no peito, acalma. Tudo que você colocar alguma coisa na boquinha para o bebê sugar, dá uma calmia, mas não necessariamente é aquilo que ele está falando. Como identificar um choro de fome, né? Tem várias pessoas que falam coisas de choro por aí, mas acho que a coisa mais bacana é você pensar, é mais fácil da pessoa guardar, né? E acho que para as meninas que vai fazer a diferença, é que o choro de fome, classicamente, é aquele que tem uma tosse, né? Nós estamos em tempo de Covid, não tem nada a ver com Covid. O neném chora e ele dá uma tossidinha no meio. Desse chorinho que tem essa tossinha, né? Assim, acho que ele tá com fome. E geralmente tá, e é o que, na imensa maioria das vezes, está associado com fome mesmo. Então, choros muito agudos são choros mais de dor. Os choros que têm ou fases agudas e que param, choros mais fracos, choros que mudam, geralmente são associados com sono. E sono é uma dificuldade muito grande para o bebê. Por quê? Todo o resto ele chora, alguém vai lá, atende e ele resolve, né? Ele resolve chorando. O sono, se ele continuar chorando, não resolve o sono. Ele tem que parar de chorar e ficar quieto para poder dormir, passar o cansaço, o desconforto. Então, é essa hora que mamar no peito acalma, né? Então, o bebê dorme até ele começar a ter mais maturidade para conseguir começar a aprender a dormir sozinho, que é um pouquinho mais para frente, né? Então, acho que essa questão do choro, que tanto angustia os pais, quando a gente fala que eu costumo brincar que a gatinha tem filhote, ela fica lá deitada, o gatinho mama o tempo todo, né? Você já viu gatinha telinhada? Você já viu, Flávia? Ela fica deitada. Deita e fica lá, né? Só que o gatinho com 15 dias tá andando, fuçando o quintal e caçando comida sozinho. E quanto tempo o nosso bebê demora para sair andando sozinho
e comer sozinho. 1 ano. E a gente quer que com 15 dias, 30 dias, 60 dias de vida, ele já esteja dormindo sozinho e ficando sozinho. Então, é só um ponto pra gente parar e pensar por que os bebês choram e eles precisam da gente, né? Nessa fase ainda muito. Então, assim, pensando na questão da livre demanda ou no horário marcado, isso, na verdade, vai depender um pouco da fase em que o bebê está. Flávia, muito da fase. Não exatamente, eu quero assim, agora, vou começar já marcando de 3 em 3 horas. Olha, essa pergunta é fantástica. Eu tive no consultório, uma vez, um caso de um bebê que chegou com 5 meses, e eu conto para fins didáticos, né, para as pessoas para poder trazer reflexão. De um bebê que chegou com 5 meses, a mãe era até de outra cidade próxima, teve a indicação de passar comigo como especialista em amamentação. Eu era consultora, na época, certificada pelo IBCLC, né? Gente, quem conhece a amamentação é um instituto canadense. E eu tinha acabado de fazer minha certificação. Então, uma colega de outra cidade me indicou, ela veio no consultório e falou assim, olha, ele não quer mais mamar. As nossas horas de mamada estão terríveis. Meu neném sentadinho no colo dos pais, me olhando assim, neném de 5 meses, bonitinho, né? Já durinho, aquela fase assim, fofa, aquela né? fase fofa, né? E eu olhava aquele neném, olhava os pais e falava assim, gente, que coisa estranha essa história, né? Tá bom, vamos colocar ele pra mamar pra ver, né? Quando a mãe vira o neném pra ela e põe na posição de mamar, aquele bebê começou a chorar de um jeito tão, assim, desesperado. Parecia que tava esquartejando o neném. Eu falei, não, para, vamos, né? Aí ela sentou o neném, ele parou de chorar. Ela foi tentar por outro lado, mesma coisa. Eu falei assim, Jesus, né? Gente do céu, o que tá acontecendo aqui? E aí, fui conversando. Falei assim, achei que o bebê tava um pouco suado, vamos tirar a roupa, ver se ele tá com um pouco de calor. E aí, eu coloquei ele pra mamar sentado, de pezinho, na posição que a gente chama de posição de cavalinho, a cavaleiro. Aquele neném pegou o peito na hora, mamou um monte, pof, dormiu. E aí, os pais ficaram me olhando assim, um cara de estatelados, né, que aconteceu. E aí eu continuei conversando com eles e a gente foi entendendo que no primeiro mês aquela família tinha trazido uma enfermeira, uma funcionária para ajudá-los no cuidado com aquele bebê, e essa funcionária tinha dito para eles começarem desde o início a fazer horários de 3 em 3 horas para o bebê acostumar a mamar de 3 em 3 horas desde o início. Só que ele estava em aleitamento materno exclusivo. Colostro, pouco volume, estômago pequenininho, né? Um bebê mais ativo, mais vigoroso. Ele chorava e eles ficavam tentando esperar um pouquinho para dar de mamar, para dar às 3 horas. O que aquele bebê experimentou nos primeiros 3 meses de vida dele? Fome e desespero. E a hora de colocar para mamar era uma hora onde ele estava vivendo a maior angústia dele. Então, presta atenção. De 3 em 3 horas é uma coisa que naturalmente vai acontecer conforme o leite da mãe estiver aumentando, conforme a mamada estiver sendo completa, efetiva. E isso eu não espero antes de 1 mês e meio, ao redor de 2 meses, a gente vai ter aí 3, 4 horas de intervalo entre uma mamada e a outra. Isso não quer dizer que a mãe tem que ficar escrava da amamentação, né, Flávia? Você falou de livre demanda, né? Então, é porque muita gente, né, pensa, você fala livre demanda, pensa isso, é o bebê pendurado no peito o dia inteiro, Exato. né? E não é. Vira uma escravidão, né? Eu brinco com as minhas alunas, gente, livre demanda não é demanda livre. Livre demanda é sempre que o bebê quiser, você pode e deve dar. Não quer dizer que demanda livre 24 horas por dia pendurado no peito. Se a mamada está sendo eficiente, efetiva, se a mãe está emocionalmente bem paramentada, ela tem o conhecimento de como funciona a amamentação e ela sabe fazer o manejo sublime da amamentação para ter a melhor mamada, mais eficiente possível, aquele bebê vai fazer os intervalos, aquela mãe está tranquila, e o bebê também vai ser um bebê mais tranquilo. E aí a gente vai para o atendimento individual de cada caso, né? Então, assim, não é para ser... E hoje existe uma certa questão, muita gente que faz a cama compartilhada, que faz a demanda livre, e o bebê fica nessa dinâmica de mamar o tempo todo, e também não poder experimentar um pouquinho de espaço ali, a partir dos 3, 4 meses, um espacinho entre ele e a mãe, e ele ir construindo a capacidade de estar bem sozinho, né? E aí a gente vê assim, às vezes... Faz sentido, né? Sim, é uma coisa, né? Fica porque é diferente, fantasma, né? Vou ficar escrava do peito, ele vai ficar viciado no peito, só vai ficar pendurado. Não é assim, né? Tem jeitos de você manejar para poder a mãe poder conseguir dormir melhor e o bebê também ter espaço. Lógico. E a gente pensa assim, né? As pessoas que não se prepararam antes ou
né, achavam que não precisava, e aí de repente chega, e esse comecinho, né, que é mais difícil, até a mãe tá emocionalmente ainda abalada, o bebê ainda não tá, né, eles estão se conhecendo, então a mãe não sabe direito como aquele filho mama, se ele for o primeiro, o segundo, o terceiro, aquele filho, né, é diferente. Então, muitas vezes, o bebê faz a pega errada e acaba machucando, né, a mãe. E aí, assim, por que, né, isso acontece? Quando isso acontece? Assim, era uma questão que a gente queria saber. Que delícia. Essa pergunta é incrível. De quando machuca, né? Assim, porque às vezes desiste de amamentar por isso, não desiste, tem, né, o que resolve, o que não resolve. Nossa, Paty, isso são quase 4 horas de conteúdo do curso da Maternanda, mas eu vou trazer alguns pontos principais aqui, porque quando a gente vai vendo essas coisas com calma, a gente vai absorvendo, né? Vai fazendo a tríade da confiança, e vai pegando o conhecimento e vai entendendo. Mas eu quero trazer alguns pontos bem importantes que você falou. Primeiro, a amamentação que tá dando certo não dói, ok? Hoje existe uma frase nas grandes maternidades, principalmente aqui de São Paulo, né? A gente tá em São Paulo, que é assim mesmo, tem que doer, dói um pouquinho, no começo dói mesmo, tem que doer para calejar, né? E não é assim. Isso é a frase que as nossas avós ouviam quando a gente não tinha conhecimento, não tinha técnica e não sabia manejar. Então, o que se faz nos cursos em geral para preparar a gestante para amamentar? Se fala da pega correta. Então, aqueles 4 pontos, né? Boca de peixinho, nariz virado para fora, pegando mais auréola embaixo, bochecha gorducha, nariz e queixo encostados no peito. Você fala disso daí, mas não fala que isso não resolve se estiver doendo. Porque se ela faz uma pega insuficiente, a língua fica um pouquinho para trás, né? Passa a língua... Pessoal, vocês estão aí em casa, né? Vocês também, né? Faz a experiência aí. Passa a língua no céu da boca. Imagina essa lixinha na frente do mamilo, 8, 9 horas por dia, né? Então, se a posição tá inadequada, a língua do bebê fica para trás e ela vai, enquanto tá fazendo um dos movimentos da sucção, ela fica passando na frente do mamilo. Se a pega tá insuficiente, se tá pegando pouca mama, o que a mãe faz? O bebê faz outro mecanismo da amamentação, é a sucção, é o vácuo que a boquinha faz. Esse vácuo, ele vai estar aplicado numa pequena área. Quem é da área de exata sabe que, né, pressão ponto a ponto em área pequena, o ponto é muito maior. A pressão é muito maior. Então, se você pega uma área maior, a pressão que o bebê faz é menor, se distribui. Então, é nessa hora que racha. É nessa hora que faz aquelas lesões mamilares frontais, aquela hora que a mãe sente dor, pegou errado, doeu, ela não sabe manejar para mudar, para corrigir aquela dor. E geralmente isso acontece na maternidade, as mães saem com dor. O que acontece com a dor? Libera adrenalina, lembra? Bloqueia quimicamente a ocitocina, o leite não desce, não faz a pojadura. Aí chega lá no pediatra com baixo ganho de peso, o pediatra entra com complemento, do jeito errado. A mãe que sabe proteger a amamentação, primeiro ela sabe que não tem que doer, né? Eu catequizo as minhas maternandas, as minhas alunas, assim, não tem que estar doendo, tem coisa pra gente trabalhar, tem coisa pra gente melhorar. E todas as técnicas para melhorar, e eu acompanho as minhas alunas, mesmo no online, né? Que a maternanda é online, no online, por vídeo, a gente acompanha, a gente orienta. E até teve uma aluna que a mãe dela estava com ela na primeira semana de vida, ela teve dor, ela me chamou, a gente fez a intervenção, e aí, no dia seguinte, ela já estava sem dor e a amamentação seguiu bem. E aí, a mãe dela falou assim, nossa, filha, na hora que você comprou o curso, eu não achei que era bobagem, né, gastar dinheiro com isso, mas agora eu tô vendo que tudo que eu sofri com você, com as suas irmãs, não precisava ter sido assim. Agora, quantas avós acham que não, e a gente tá desqualificando elas porque elas sofreram pela amamentação, né? Mas o que acontece quando tem dor? Geralmente, quando tem dor, elas aguentam a dor, e o bebê está pegando de forma suficiente ou errada. Então, a gente tem uma primeira fase da amamentação, que são os primeiros 3 meses, a fase hormonal. Vem de toda a gravidez e o começo da amamentação. Depois de 3 meses, ó lá, né? Pico de desenvolvimento, a crise dos 3 meses. Depois de 3 meses, a amamentação ela só se mantém a partir da sucção do bebê. Então, quanto de leite o bebê tira da mama. Se ele passou os 3 primeiros meses mamando do jeito errado, ou tirando pouco leite, ou com dor... Depois dos 3 meses, é a segunda fase onde o ganho de peso, despenca. O leite das mães, aí os pediatras entram com complementos, de novo, sem trabalhar a amamentação, sem cuidar de proteger a amamentação, sem ajudar aquela mãe a resgatar o leite dela.
e entram com mamadeira e esse nenê desmama. Então, a gente tem muitos pontos onde pode dar errado, desde antes de nascer, né, comprando, a gente tá falando de mamadeira, né, comprando a chupeta, ganhando chupeta no chá de bebê, não sei se vocês vão perguntar de chupeta, mas daqui a pouco a gente fala dela. Mas essa coisa de doer, ela compromete a produção, e ela acaba com o estado emocional da mãe. Imagina a mãe passar 1 mês, 2 meses, sentindo dor, chega uma hora que ela fala, não aguento mais. Às vezes até tem como a gente resgatar rápido, em 1 semana, 2, aquela amamentação, mas a mãe fala, chega, não aguento mais. Eu quero olhar para o meu filho e sentir amor, né? Então eu prefiro partir para a mamadeira. Tudo isso podia ter sido evitado, né? Se a gente cuida antes. Eu tive uma pacientinha, até ela deixou eu falar o caso dela, uma pacientinha no consultório, que ela saiu da maternidade desse jeito, né? Sentindo dor. E ela já tinha feito as aulas da maternando, ela sabia que tinha coisa errada, ela falou comigo, ela veio no consultório, eu vi ela com 4 dias de vida, com 7 dias de vida. Essa mãe tinha um freio, que a mãe punha a linguinha pra fora e fazia coração, a língua da mãe fazia coração. A da neném, então, com 7 dias já mandei ela pra cirurgia, com 15, começou a fonoterapia, começou todas as estratégias que a gente faz, com 15 dias ela operou, com 20 dias a gente começou com um complemento da forma correta, da técnica correta, para preservar a amamentação. Ela continuou mamando sugando só o peito da mãe, e agora ela tá fazendo 1 mês e 1 semana, a gente tá já tirando o complemento, e ela tá mamando super bem no peito. Mas a gente agiu na primeira semana de vida. Essas mães geralmente passam 1 mês, 1 mês e meio sentindo dor e não sabendo que tem o que fazer. Você acha que vai melhorar, né? Fica nessa expectativa. Vai melhorar, né? Mas nunca vai ter aquela produção de leite que ela vai conseguir amamentar até os 6 meses, né? Porque daí entra, né, com complemento, que normalmente é dado com a mamadeira, e as mães ficam aflitas pensando, e agora, né? Começou, será que eu consigo parar? Isso vai atrapalhar? Eu consigo voltar a amamentar? Acho que essa é uma questão também bem importante, assim, de a gente conversar de se entrou, se precisou, né? Como é que faz depois para voltar? É possível? Não, Paty, é super possível. Quando eu comecei a maternando, entravam muitas mães que tinham dificuldades. Estavam com bebezinhos de 15 dias, 1 mês, 1 mês e meio. Hoje eu tento falar mais para gestantes, porque é onde vai fazer a maior diferença para elas não passarem por esses problemas. Mas quando a gente pega ali dentro dos primeiros 2 meses, né, com 1 mês, 1 mês e meio, e tá com complemento e tá mamando no peito ainda, a gente faz o trabalho de resgate. Então tem o plano de emergência, você avalia a mamada, vê todos os pontos, tem 12 pontos dentro da maternando, tem um mapa, né? Então a gente avalia a mamada, vê aonde tá acontecendo a dificuldade, orienta a mamada, orienta todo o mapa da mina do leite materno, né? Orienta para a mãe o que ela vai fazer, então, desde tempo de descanso, a alimentação, a ingesta de água, os horários do bebê, principalmente como é que tá o bebê, avaliar o bebê, se ele é vigoroso, se ele acorda para mamar, se ele tem tá bem hidratado, se dá pra gente começar a ir fazendo tudo isso, mas principalmente avaliar a mamada. E dar as orientações de como melhorar ao máximo aquela mamada e ao máximo aquela produção de leite. E aí, o ganho de peso faz assim, chum! E aí a gente vai tirando o complemento, mas principalmente tirar a mamadeira. Por quê? Outro dia, essa minha paciente estava complementando por translactação. A gente faz pela sondinha, né? Paty conhece algumas pessoas. Só que ela chegou nas amigas e falou assim, tô fazendo o complemento por translactação. O que é isso? Ninguém conhece. E os pediatras também não conhecem. E o que é a translactação? A translactação é você oferecer o leite, né? Coloca o leite num recipiente, pode até ser a mamadeira, mas coloca uma sondinha que conecta o leite da mamadeira com a boquinha do bebê. Mas sabe as experiências que a gente fazia no colégio com um sifão, que a gente botava um copo, outro copo, as mangueirinhas? Não pode fazer efeito sifão, não pode ter diferença de pressão para não ir de forma automática. A gente coloca uma sondinha bem fininha no peito da mãe, coladinha no peito, de modo que o bebê abocanha o peito. Entendi. Como se ele tivesse como se o leitinho fosse do peito, mas tá lá do lado. Tá recebendo um aporte extra, mas mantendo a sucção do bebê só no peito. Estimula. Então, primeiro faz... E ele não perde, né, essa sucção. Tem toda uma técnica, né? Assim, você tem que olhar caso por caso, tem que ver qual é a indicação, como é que aquele bebê... O que aquele bebê precisa, como é que aquela mãe consegue fazer. Tem mãe que não conseguiu dar por translactação. Tem mãe que manteve translactação, que não tinha mesmo, tinha um problema na produção de leite. Manteve até 1 ano
sempre pela sondinha, ele mamou até 1 ano, o menino é um touro hoje. E na translactação sai o suplemento, mas também sai o leite materno. Leite, exato. Entendi. Porque 80% do leite materno é produzido durante a mamada, né? Então, enquanto o bebê tá mamando, ele tirou o leite, ele tira um fator que a gente chama de FIO, que é o fator de inibição da lactação, é um hormônio que deixa a mama em repouso. A hora que sai esse fio, aí a mama começa ativamente a produzir leite. Então, você tem que ter um bebê que tira leite, né? E uma mãe que tá ali disposta. Então, a gente faz a mamada completa e dá o complemento no final, vai protegendo a amamentação e ajudando aquela mãe a aumentar a produção de leite para ela conseguir manter só com o leite dela. Mas a grande maioria, quando chega nesse ponto de não ter leite suficiente, é porque foi sabotada ou teve coisas que aconteceram antes que podiam ter sido evitadas. Então, essa é a minha grande questão, né? Como a gente não ter uma baixa produção, como a gente não ter dor, como resolver rápido para não entrar nesses mecanismos, né? Entendi. Porque vai caminhar para o desmame. Sim. Certo. E a gente pensa também, né? Uma mãe que, de repente, saiu da maternidade já com complemento ou, eventualmente, precisou fazer o complemento, né, em casa, a quantidade de leite, né, que o bebê ingere na mamadeira, a gente consegue ver, né? Você fala assim, olha, ele mamou 500 ml, ele mamou 150 ml. E aí, quando volta pro peito, é muito comum a gente escutar, ai, mas eu não sei quanto meu bebê tá mamando, não tá. Porque a pessoa fica segura de ver lá o quantos ml, né? Então, acho que isso é uma questão muito... Mãe quer tá segura, né? Ela quer, eu tô vendo que ele tá mamando, né? Eu tô conseguindo ver na mamadeira, eu tenho certeza. Por isso que é tão importante trabalhar a confiança. A segurança dela antes. E dizer, você não vai estar vendo leite, você vai estar vendo o quê? Você vai estar vendo seu bebê ativo, vigoroso, acordando, fazendo um monte de xixi, né? Calmo, tranquilo. E saber orientar quando isso não está acontecendo, como fazer isso protegendo a amamentação. Mas, agora, me passou um negócio pela cabeça, eu vou falar, né? Mas algumas pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir depois o podcast ou ver o vídeo, falam assim, mas por que você está falando isso, né? Por que tem problema de dar um complemento? Ou por que tem tanto problema na amamentação? Porque hoje a gente viu, na última série histórica do Ministério da Saúde, que o desmame, ou seja, perder o aleitamento materno, largar do peito totalmente, multiplicou por 3 antes de 1 ano de vida. Então, os bebês estão mamando mais no primeiro mês, né? Estão conseguindo mamar mais nos primeiros 4 meses, mas eles perdem a amamentação, assim, 3 vezes mais bebês estão sendo desmamados antes de 1 ano de vida. Então, a gente está num processo que as mulheres não sabem continuar protegendo e cuidando da amamentação. Mas você acha que também não é uma falta de apoio a essa mulher, de maneira geral, assim? Será que isso não tem a ver também com a questão do mercado de trabalho? Comparando antigamente. Tudo. Né? Tudo, Flávia. A gente tem um monte de questões. Pra você ter uma ideia, outro dia eu pedi para fui dar uma aula para as alunas, estou dando aula de pediatria agora. Estou super feliz, estou catequizando todo mundo com a amamentação amorosa, né? Uma amamentação com preparo emocional. E a gente foi fazer umas aulas e eu pedi para um amigo fazer uma foto, né? Uma chamadinha para aula. A chamada veio com o bebê com uma chupeta. Eu falei assim, olha, mas é uma aula de amamentação, né? Não sei o quê. Mas tem algum problema ter a chupeta? Não, tudo bem, a gente troca. Aí veio uma foto de uma mãe com o bebê cheia de mamadeiras atrás. A gente assim, não, para tudo. Interessante, né? Porque a chupeta, exatamente, a chupeta e a mamadeira estão no imaginário das pessoas. Estão no imaginário, estão relacionadas com bebês. No mundo do bebê. Exato, mas de onde que isso começou? Por que isso aconteceu? Então, você vai lá para 1890, né? Quando começou, tem uma história dessa cultura do desmame que é muito legal. Lá em 1890, eles descobriram, teve um estudo que mostrou que o leite de vaca tinha mais proteína do que o leite humano. Aí, em 1900, descobriram a liofilização, que era transformar alimentos líquidos em pó. E, no começo do século passado, como botar alimentos dentro de latas. E aí veio o quê? Veio a guerra. Vieram as guerras, os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram em casa com seus bebês e as fábricas pararam. Então, não se produzia mais sapato, não se produzia mais armamento, não se produzia mais carro, porque os homens estavam na guerra. E as mulheres tiveram que ir para a linha de trabalho.
E o que aconteceu? Tinha um leite em pó que tinha mais proteína do que o leite da mãe na lata. Então, elas fizeram o que elas tinham que fazer, né? Elas foram à luta, elas foram ajudar os seus países, elas vestiram a camisa, temos que trabalhar, vamos, e vamos ter um leite na lata para os nossos bebês. Os bebês começaram a ficar o quê? Gordinhos, né? Aqueles outdoors, né? E os nomes dos leites. E aí, o bebê em casa, ele ficava gordinho, só que ele tinha a PLV, tinha alergia à proteína do leite de vaca, ele tinha mais gás. Aí punha uma chupeta, ele parava de chorar, porque simulava sucção e a barriguinha cheia. Então, uma série de coisas foram sendo construídas, e em cima disso se construiu também uma indústria, né? Para a gente não entrar em questões polêmicas, mas assim, se construiu toda uma cultura de que o bebê alimentado com aquele leite da lata era gorduchinho, era mais saudável, era mais forte. E aí a gente teve o boom, a epidemia de obesidade, diabetes, hipertensão do século passado, a síndrome metabólica. Quando foi mais ou menos em 1970, 80, não me lembro o ano exato, começaram as primeiras inovações tecnológicas em UTIs que cuidavam de bebezinhos recém-nascidos. Então, a gente começou a sobreviver os prematuros, os bebês que nasciam com problemas de cirurgia, né? E tinha um médico na Colômbia que não tinha incubadora, que não tinha ventilador para pôr os bebês. O que ele começou a fazer? Estão dizendo que os prematuros precisam de calor e precisam de leites especiais, né? E que eles podem sobreviver. Mas eu não tenho nada disso. Eu vou fazer o quê? Ele botou onde ele tinha, no calor que ele tinha, no pele a pele da mãe, e começou a alimentar aqueles bebês com o leite que ele tinha, que era o leite da mãe. E aí, passaram-se alguns anos, esses bebês, lá da Colômbia, começaram a ter uma sobrevida muito maior e com menos sequelas do que os bebês dos países desenvolvidos que tinham toda a tecnologia. Eles começaram a olhar, mas o que é isso? O que esse cara tá fazendo de diferente? E aí foram estudar o leite humano e começaram a ver que, apesar de ele ter menos proteína, ele tinha um monte de coisa que o leite da vaca não tinha. Ele tinha uma composição específica, ele tinha menos proteína, mas tinha as proteínas numa proporção diferente do leite de vaca. E depois a gente veio com todos os estudos da imunologia, tem hormônio de crescimento, tem célula-tronco, tem os anticorpos, então tem inclusive dizem que o leite é personalizado também, tem essa questão? A mãe faz, né? Personalizado. Isso é muito interessante, é muito né? legal, né? Hoje tem uns estudos investigando o que a gente chama de microRNAs. São pedacinhos do código genético que mandam produzir enzimas e hormônios no corpo da gente. E o bebê ainda tem todo um sistema, né, imaturo, tanto de defesa como do metabolismo. Ele não produz um monte de coisa. Só que a mãe manda esses mensageiros para produzir no corpo do bebê pelo leite materno. Então, tem microRNAs, pedacinhos do RNA que o DNA da mãe transcreve, como se fossem pequenos gatilhos, pequenos compartimentozinhos que vão chegar lá e vão fazer toda a liberação desses hormônios no corpinho do bebê. E o bebê, conforme ele vai amadurecendo, ele vai mudando. O rim, ele consegue segurar mais água, jogar mais sal para fora, né? O sistema imunológico consegue fazer anticorpo mais devagar, mais rápido, ter mais alergia, menos alergia, tem um monte de coisa. Não dá para explicar em poucas palavras, mas uma coisa que ajuda as pessoas a entenderem, por exemplo, é a quantidade de sal na saliva do neném. Por exemplo, conforme o bebê vai amadurecendo, depois de 4 meses, o rim, ele amadurece e ele consegue concentrar mais a urina. Então, quando ele concentra mais a urina, ele segura mais sal. E aí muda a quantidade de sal, de sódio, no corpo do bebê. E isso muda a quantidade de sal na saliva do bebê. O peito da mãe lê a quantidade de sal que tem na saliva do bebê por receptores químicos e produz um leite mais adequado para esse neném que tem mais de 4 meses. É uma conexão incrível, né? Ele pode receber mais sal. Ele já consegue lidar com o sal, jogar fora, segurar e jogar fora. Então, cada leite tem exatamente a quantidade de sal, de açúcar, de proteína, de gordura que o bebê precisa. O bebê ficou doente. O peito lê e dá para o bebê aquilo que ele precisa. Os hormônios, os anticorpos. Cada coisinha, assim, é minuto por minuto.
dia por dia. Então, o leite artificial é um recurso muito importante, né? Hoje ele é todo equilibrado, tanto que agora na porcionado. pandemia também, quando os bebês pegavam, né, Covid, Sim. tudo, a importância da amamentação, De se tudo, manter, e o medo das mães, mas eu tô com Sim. Covid, vou continuar amamentando, tenho que isolar. Não, pelo amor de Deus. Continua. Tem anticorpo no leite materno antes de ter anticorpo no sangue da mãe. A gente não sabe se eles são exatamente super efetivos, mas eles estão presentes. Mas só para eu falar um negócio da fórmula, né? Não vamos demonizar a fórmula. A fórmula foi um recurso que melhorou muito os bebês que não podiam receber leite da mãe, que precisavam de um leite equilibrado, e ele salva crianças que não têm leite da mãe. Ele não salva de desnutrição. Crianças que têm leite da mãe são muito melhores nutridas. Então, tem algumas questões aí bem bacanas. Esse é um podcast para outro dia. Mas o que a gente fala hoje é contra a propaganda errada das fórmulas. O incentivo subliminar, né? Todo bebê, toda foto de bebê, a maioria dos bebês que tem aí, tem uma chupeta. Hoje tem chupeta de marcas assim... de strass, de brilhante, de tudo quanto é desenho. Estamos estimulando uma coisa que a gente, que trabalha com amamentação, sabe que atrapalha, que é causadora de confusão de bico e de uma série de outras questões, né? Então, não ter chupeta começa lá no chá de bebê, né? Agora, o que a gente também sempre, né, que eu vejo que as pessoas, né, as mães sempre se questionam, assim, que alguns médicos, né, alguns pediatras incentivam a dar os dois lados, ou não, a gente vai dar um lado numa mamada, outro lado na outra mamada, porque o leite tem que ser né, precisa fazer a mamada completa de um lado, para depois, se não você mama só um pouquinho desse, mama só um pouquinho da outra, não vai esvaziar, então é uma dúvida muito comum, assim, né, dá um peito, dão os dois, como é que funciona isso? Olha, Paty, eu tenho uma questão com essa pergunta que é muito legal, né? Porque a gente entrou numa ditadura nos últimos anos do tem que dar um lado de cada vez para poder chegar no leite posterior, no leite gordinho, né? No começo da mamada tem mais aquele leite que estava ali sendo produzido de forma passiva, que a gente chama passa pelos tecidos a água, o açúcar, os anticorpos. E quando o bebê começa a mamar, que começa a sair o leite, começa a produzir o leite, é o leite mais gordinho que tem mais gordura lá dentro da mama. E aí se começou a dar esse tipo de orientação. Deixa o bebê mamar só um lado de cada vez, né? Quanto mais ele mamar do primeiro lado, mais ele vai engordar. Só que imagina você o bebê faz de 6 a 8 mamadas por dia, ok? Você tá dando um lado só de cada vez. Então, ele vai mamar 3 vezes desse lado, de 3 a 4 vezes do lado esquerdo, e 3 a 4 do lado direito. E aí, ele estimulou a metade a mama na produção de leite. Então, um lado, o máximo que o bebê quiser, e sempre oferece o segundo lado. Para você poder estimular ao máximo e o bebê ter o leite gordinho do fim da mamada, mas também você está estimulando a mama. Então, 3, 4 horas de intervalo geralmente acontecem quando a mamada é completa. E a mamada completa são os 2 lados. E você tem que ir olhando caso por caso. Doutora Daniela, a gente queria saber também se tem alimentos que ajudam ou que atrapalham. Mas essa conversa está muito boa e a gente vai fazer mais um programa e a doutora Daniela vai continuar respondendo para a gente e ela vai contar para a gente, vai começar contando sobre esses alimentos, se é verdade que existe alimento bom ou não, que atrapalham. Fábio, Combinado? Vamos continuar essa conversa que está maravilhosa. Porque essa conversa aqui é papo para mais de metro, para muitos Entra na Roda Talks e para muitas sessões de maternando. Gente, amei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, então. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Flávia. Obrigada, Paty. Obrigada, Daniela. Então, continue aqui. A gente, semana que vem, a gente coloca no ar a continuação desse programa, dessa conversa sobre amamentação. Obrigada por ter assistido. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.